Eu sou a Iberlane Oliveira, estudante do curso de comunicação, faço parte da equipe Planeta ADM. Estamos aqui fazendo o trabalho do tema do mês, que vai ser apresentado pela professora Liana, psicóloga, que recebeu o Prêmio ESAR 2010 e vai falar um pouquinho agora pra gente o que é o Prêmio ESAR. O Prêmio ESAR é uma premiação concedida pelo Encontro Sul-Americano de Recursos Humanos, que acontece de 2 em 2 anos. Ele premia cases nacionais e internacionais em 2 modalidades. Na modalidade gestão de pessoas, na modalidade responsabilidade social. O que são essas modalidades? São projetos que contribuem, né, seja em uma ou em outra. E o nosso, no caso, o NUGEP, Núcleo em Gestão de Pessoas, foi premiado na modalidade responsabilidade social. Nosso projeto tem 1 ano, começou em 2009 e vem contribuindo com a formação dos acadêmicos, né, do curso de administração da UFC, e também da comunidade caririense através de treinamentos, de capacitação, né, tantas organizações, sejam pequenas, médias ou grandes empresas, na área de qualificar o mercado de trabalho. Então, nós da equipe Planeta ADM gostaríamos de parabenizá-la, você e o grupo NUGEP, pelo Prêmio ESAR. Eu sou Gustavo, estudante do curso de Comunicação Social da UFC Cariri. Faço parte da equipe do Planeta ADM e darei continuidade aqui à entrevista com a professora Liana. Liana, em seu artigo Aprendendo com as Gerações, você exibe a ideia de que a cooperação entre as gerações é fundamental no mundo corporativo. Como funciona esta cooperação em uma empresa onde há um jovem de 25 anos trabalhando junto com um homem de 57 anos, por exemplo? Bem, para a gente falar, a princípio, sobre o que são essas gerações, né? Eu trago um pouco do conceito que o Sidney Oliveira, no seu livro Geração Y, Nova Versão de Líderes, aborda. Ele fala de, por exemplo, alguns tipos de gerações. A primeira geração ele chama de geração Belle Époque. Que geração é essa? É a geração daqueles nascidos entre 1920 e 1940. Num período de depressão econômica, num período em que as famílias imigravam em busca de trabalho e que havia uma fuga, né, digamos assim, da intolerância política da Primeira Guerra Mundial. Nesse contexto, as pessoas tinham poucas escolhas, poucas alternativas. Quais eram? Ou eles seguiriam a carreira militar, ou eles seriam operários das fábricas, né, das indústrias incipientes. Nesse contexto também, quais eram os valores que eram cultivados? Ser diligente no trabalho, a fidelidade ao trabalho, a fidelidade matrimonial, eram dogmas sociais. Respeito às regras, respeito às normas, respeito às autoridades. E nesse contexto social também, nós tínhamos um quadro em que os pais estavam fora, trabalhando para sustentar a família, as mães estavam em casa, cuidando da casa e dos filhos, e os filhos tinham uma missão, ser alguém na vida. Então esse contexto é o contexto que ele chama da geração da Belle Époque, em que após a guerra precisa começar a se reestruturar, certo? Reestruturar socialmente, economicamente, politicamente. E isso é o que ele chama de período dos anos dourados. A outra geração abordada no livro é a geração Baby Boomers. Quem são os Baby Boomers? São os nascidos entre 1940 e 1960, que já é um novo contexto, certo? Nesse contexto, também de reestruturação, certo? Também estão se reestruturando. Acontece no caso do Brasil, por exemplo, né? A gente tem um início de um movimento de rebeldia, começa um movimento, por exemplo, de rock and roll, começa aqui com a música, quer transgredir, quer, digamos assim, não aquela rigidez das normas, aquela rigidez da disciplina que vem da geração Belle Époque. Então, dá-se início ao que ele chama de anos rebeldes. Depois dessa época vem a geração X, que é a geração dos nascidos entre 60 e 80. Essa geração, no caso, né, por exemplo, sofreu perseguição política, teve um movimento hippie, então herdou essa história dos anos rebeldes também. Mas é uma geração diferente. Por quê? Porque é uma geração que tem mais escolhas. Nasce no momento em que há mais oportunidades, há mais flexibilidade. Como quebrou com todo esse paradigma, esse modelo tradicional, né, de rigidez, isso gera mais autonomia, mais autossuficiência. Então é uma geração que a gente diz assim, favorável a um grande desenvolvimento. E é nessa geração X
que nascem os jovens da geração Y. Essa geração desse contexto em que os pais procuram compensar a sua ausência de casa, porque estão trabalhando, no caso, trabalha mãe, trabalha pai, né? Então procura compensar os filhos como? Propiciando condições para que eles tenham um desenvolvimento educacional, social muito bom, as melhores escolas, os melhores cursos de línguas, as melhores escolas de natação, né, de esporte. Então esses pais procuram suprir os filhos nisso. Para quê? Para que eles sejam competitivos, para que seus filhos tenham condição de entrar no mercado de trabalho com um diferencial de competitividade. Então esse é o contexto da geração X. Então são pais diferentes, são autônomos, são autossuficientes, são autoconfiantes. Então os jovens da geração Y, que são aqueles nascidos na década de 80 e 90, eles são jovens que nascem nessa estrutura, uma estrutura até familiar mais flexível. Por que uma estrutura familiar mais flexível? Porque é uma estrutura que em algumas famílias nós temos pais separados, nós temos filhos que convivem com irmãos de pais diferentes, tá? Então é uma geração diferente, tanto no ambiente familiar como também no ambiente social. Esses jovens da geração Y, eles nascem informados e informatizados. Enquanto na geração X surgiu a televisão, a geração Y tem o computador, né? Os videogames, os jogos de computador, a internet. Então, são jovens que nascem realmente com a tecnologia da informação à sua disposição e que sabem aproveitá-la muito bem. São jovens altamente relacionáveis. Por quê? Porque se conectam, até o Sidney Oliveira ele usa a expressão era da conexão, né? Ou seja, você está aqui e se conecta com o mundo todo. Só que esses relacionamentos, eles não são profundos. Eles têm um longo alcance, mas não são profundos. E algumas pessoas falam até um pouquinho que os jovens da geração Y poderiam ser egoístas. Não, eles são mais individualistas. Por quê? Porque se você prestar atenção, o jogo no computador é você e o computador, normalmente sozinho. É uma relação mais solitária, é uma troca, mas uma troca mais solitária. Então isso gera um pouco de individualismo. Mas em momento algum isso significa egoísmo ou arrogância dos jovens da geração Y. Não, eles são jovens relacionáveis, são jovens ambiciosos, no bom sentido, porque tem um mundo a conquistar, são jovens da era do conhecimento, então tem muita informação ao dispor, certo? Então assim, como conviver? E aí, depois que eu aprendo todo esse quadro, né, conceitual das gerações, como é que uma pessoa da geração X convive com a geração Y? Na verdade, sempre, em qualquer situação, vão existir conflitos de gerações, certo? Eu sou X hoje, sou geração X, mas um dia eu fui jovem, um dia eu também tive, digamos, determinadas ambições, não que eu não as tenha mais hoje, mas a mesma energia, a mesma vitalidade, a mesma força de vontade que o jovem da geração Y tem, eu também, né, cultivei no meu tempo. Então, por um lado, o pessoal da geração X precisa olhar para trás e perceber que um dia também foi jovem, certo? Com todo o vigor e energia do jovem da geração Y, entender que eles têm um universo diferente, que eles conquistaram, tá certo? Que não fez parte da nossa vivência, mas faz parte da vivência deles. E envolve respeitar isso e dar a eles a condição de se desenvolverem dentro dessas possibilidades que eles têm. E ao mesmo tempo ao Y compreender que algumas coisas da geração X às vezes são difíceis algumas pessoas, não são todos, têm dificuldade de lidar com o novo, certo? Lidar com mudanças não é fácil, às vezes ameaçam, né, o status quo, e aí ameaça, dá o medo de perder a minha posição, será que eu vou perder o meu posto, o meu cargo pelo novo que está chegando? E na verdade, nós pararmos para analisar, não tem ninguém perdendo com isso, tem pessoas ganhando com isso. Eu ganho com o conhecimento, a habilidade, a rapidez do jovem da geração Y, se eu souber trabalhar com ele. E ele ganha também com a bagagem de experiências, de conhecimentos que eu tenho por todo o aprendizado que eu tive ao longo do tempo. Então, na verdade, não é uma perca, é um ganho de ambos os lados. Mas tanto X quanto Y precisam encarar isso, que cada um, dentro das suas possibilidades, estão ganhando na troca, aprendendo com a outra geração.